Fala aí, rapaziada, tudo certo? Vim aqui no História Santos Debate, coloquei o vídeo assim, muita gente pede pra gravar deitado, a gente grava deitado, característico lá no História Santos. Aqui no debate eu costumo gravar assim pra diferenciar, né, pra vocês. E a gente aproveita também o conteúdo, alguns cortes lá no História Santos, no Instagram, o @História Santos. Segue lá, tá? Deixa eu falar sobre o time que pega hoje a equipe do Amazonas. Vamos escalar o time do Santos aqui, que tá pronto, e eu quero saber de vocês aqui no comentário, tá? Se vocês gostam desta formação, ou se o Carille ainda tá vacilando, tá? Mas primeiro deixa o like no conteúdo, já pedi pra você comentar, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações, porque, meu amigo, sem vocês aqui a gente não anda. Temos que andar, temos que caminhar. Caminhar junto, empurrando e cobrando o Santos. Fábio Carille. Pressionado? Sim, pressionado. Pressionado por resultado, por performance, por um time mais propositivo, por um Santos sendo Santos, não um Santos sendo um time do Carille. Tá pressionado sim. Tá dizendo que se não ganhar do Amazonas ele cai, fará? Não acredito que o Santos o demita neste momento, mas uma sequência negativa, pelo que me falaram, e eu já disse pra vocês, de 4 jogos sem vencer, por exemplo, pode ser 4 empates, o negócio fica feio para ele. O Santos vai ter que corrigir a rota, tá? A alta cúpula do Santos, ela torce o nariz pro trabalho do técnico Fábio Carille hoje. Isso é uma realidade, eu não vou mentir. É uma realidade. O presidente Marcelo Teixeira, em público, diz que tá com o Carille, que entende o trabalho, que é difícil a Série B, que contratações, que dinheiro, que isso, que aquilo, a gente também compreende. O que a gente não compreende é o Santos jogando como o Carille quer, e não o Santos jogando como o Santos. O técnico que chega no Santos tem que se adaptar ao DNA, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ao DNA do clube, né, que ele está trabalhando. Da outra vez, ele teve que fechar a casinha quando chegou a primeira passagem, botar 3 zagueiros e tal, para tirar o Santos da zona do rebaixamento e colocar o Santos, né, no meio de tabela para o Santos não cair em 2021, quando o Diniz saiu e deixou o Santos na zona do rebaixamento. Depois do Campeonato Paulista, você viu que ele já começou meio titubeando e tal, e aí uma briga com o Dracena, ele foi mandado embora, na minha opinião, injustamente. Poderia ter seguido o trabalho ali, tá? Não estava tão mal. Dessa vez, no Campeonato Paulista, acho que aquela explosão de novidade, 15 reforços, um time completamente modificado, remodelado, com mais experiente, e no início de temporada o time correspondeu. O problema é que quando precisa corresponder mesmo, performar, jogar para valer, o Santos não o faz, que é no Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem uma partida que o Santos tenha jogado bem, acho que 2. Contra o Brusque na Vila Belmiro, que foi o primeiro e segundo tempo bons, muito bons, tá? E contra o Paysandu, agora no retorno, o segundo tempo, né? Muito bom. E a gente pode contar também aquela partida contra o Botafogo em Londrina, no Estádio do Café, mando do Santos. O Santos perdeu, mas foi o jogo que o Santos mais criou oportunidades. Pô. Foram 24, 25 chances de gol ali. O time tava com o pé torto mesmo, deficiência técnica, tá? Mas vamos falar do time. Quero ver se você aprova. O Gabriel Brazão, acho que não tem o que discutir. A gente tá esperando o Santos anunciar o Renan. Tá treinando lá já, tudo certo. Deve anunciar o Renan, não tem muita pressa para anunciar, até porque ele é um goleiro reserva, né? Renovou com o Diógenes até dezembro de 2026. Então, Gabriel Brazão no gol. Na direita é o Rodrigo Ferreira, é o único lateral que o Santos tem. Não tem jeito. É um cara que não passa do meio de campo. Muito difícil apoiar. Chega muito pouco. Pô, ele deu assistência. Eu não lembro, acho que foi contra o Paysandu. O gol do Guilherme, cara, contra o Paysandu. Pro gol do Guilherme e tal. Foi uma das poucas passagens e quando o Santos estava necessitado de chegar e fazer o gol, né? Mas ele não é um jogador de passar muito, é mais característica mais defensiva do que ofensiva. Na esquerda, o Escobar, esse é um jogador muito regular, o mais regular do Santos, esse é titular absoluto, não tem questionamento nenhum. Ele ataca, ele defende, ele vai pelo meio, se precisar ele vai pela direita. O Gonzalo Escobar é um cara diferenciado, tá? É um cara que entendeu o espírito de luta que tem que ter para jogar com a camisa do Santos e da competição que o Santos está jogando, que é a Série B. Ele se moldou muito rápido às necessidades do clube, tá? Dentro da competição. Se todos tivessem um pouquinho do Escobar, a gente não estaria periclitando aí, não teria perdido a liderança. Aí a zaga, Jair e Gil. Sistema defensivo sem ter o que mexer. Aí nós vamos pro meio de campo, tá? Schmidt, Pituca e Juliano.
o Juliano voltando, treinou. Existe, como o time não está confirmado, existe aquela possibilidade do Sander jogar e o Piton jogar um pouquinho mais à frente e tal, mas acredito eu, pelo que eu ouvi aqui, que ele deva ir com o Juliano e Schmidt Pituca, tá? O Otero voltando ao time pela direita, o Guilherme na esquerda e o Wendel como titular. Ele treinou como titular, tá? No único coletivo que o cara ele fez, treino técnico, tático que ele fez do intervalo do jogo do Guarani para esse contra o Amazonas na tarde deste sábado. Então, o Wendel deve estrear como titular. E o Wendel tem que estrear bem, tem que mostrar que ele vinha em atividade. Aqueles que falavam que ele ia demorar um mês para estrear tal, não. Estreia, é um jogador de área, é um jogador finalizador. Eu espero que o que ele mostrou no DVD que fez o Santos o contratar, que até tem nas redes sociais do Santos, que ele mostre em campo pelo menos 30%, 40% que já dá para, né, passar o carro no Amazonas. Tem que jogar. Então o Wendel chega, você viu, o jogador pronto, chegou pronto para jogar. E é isso que o Santos precisa. O Briassi demorou um pouquinho, estreou, mas depois já voltou pro banco, não foi aproveitado no segundo jogo que ele ficou à disposição. Enfim, vamos ver. Vamos ver como o Juliano se comporta em campo, porque é um jogador importante pro Santos, mas que se lesiona muito, ficou fora de muitas partidas na temporada. É um cara importante no vestiário, importante no campo, um cara que chega bem no ataque, né? Mas que não pode mais se machucar. Já deu a cota de departamento médico pro Juliano, né? É isso que a gente espera. E se por um acaso o Juliano, que tá voltando, não aguentar o ritmo o tempo todo, eu espero que ele coloque ou o Patrick para jogar, ou o Biliarce, né? Jogadores que têm características mais ofensivas, tá? Não que o Patrick seja a salvação da lavoura, mas a gente precisa ver. A gente não viu o Patrick direito ainda, né? O pouco que viu, reprovou. Mas de repente, né? Não pode ter medo que a torcida tá lá na arquibancada de colocar o menino, ou colocar o cara, o Patrick, que foi contratado, tem gatilhos de aumento de salário nos 3 anos de contrato dele com o Santos e precisa jogar. Pra gente saber se a gente vai querer ou não que ele fique no Santos, né? Então é isso. O Furt, de repente, descansando, entrando no decorrer do segundo tempo, de repente renda mais, dependendo de como o Santos estiver jogando. O que o Santos não pode ter agora é falta de critério, principalmente o Carille. Falta de critério tático, de colocar jogadores de beirada e não ter ninguém lá para finalizar, de ficar na ligação direta, de querer só jogar pelas pontas. O Santos tem que variar um pouco. O Santos, como eu disse no início desse vídeo, não pode ser o time do Carille. O Carille tem que ser o técnico do Santos, tem que fazer o Santos jogar bola, não o Santos dar carilada, como geralmente ele faz. É isso que a gente cobra. E esse time que ele coloca em campo, confirmado esse time, Brazão, Ferreira, Escobar, Gil, Jair, Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e o Wendel, é um bom time. É o melhor que nós temos pro momento. O Bigode sentiu dores lá, não vai jogar, não vai pro jogo. É o que a gente tem de melhor pro momento. E o que tem de melhor pro momento tem que jogar, pô. Né? Tem que jogar. Antes da bola rolar, é um time nota 7,5. 7,5. Porque eu acredito que o Santos, no auge, como foi no Paulista, foi um time 7,5. Competitivo, mas 7,5. Então esse time que entra em campo, se confirmar esse time que eu disse pra vocês, é um time 7,5. Vamos ver se ele aumenta a média, a nota, ou se ele baixa a nota durante o jogo. Tomara que aumente, né? Chega de baixar. Tô lendo o comentário de vocês. Um abraço, valeu, tchau.